Então, a proposta da nova lei fala da não criminalização, não? Da promoção da entrada regular e da regularização documental, acolhida humanitária, garantia do direito à reunião familiar, inclusão social, laboral e produtiva do imigrante por meio de políticas públicas. O artículo 3, né, vai falando também do acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. E quando teníamos o antigo Estatuto de Spa, o Estatuto ainda está em vigência, né? Mais antigo. É antigo, é bem antigo. Várias coisas que se questionavam era o tema da criminalização, né? Porque já por ter sido elaborado na época da ditadura, criminalizava o imigrante. E também por essa palavra bem difícil que é que os policiais têm esse poder discrecional para poder aplicar a lei, né? Então a lei sempre haverá sempre nas mãos da Polícia Federal que atendia o imigrante. Esta nova lei, a proposta, não, que se fez, tira isso. De fato, o pessoal que está opondo e colocando vetos, é claro, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, porque eles sentem que tiram o poder da Polícia Federal, que em realidade eu acho que seria o correto, porque o Brasil, como ativista, eu acho que precisa um órgão civil que lide com as migrações, que não pode estar nas mãos da Polícia Federal. Uma coisa que eu falava a Bela com relação ao imigrante pobre, porque nosso coletivo, em realidade, com quem vai trabalhar? Com quem trabalhamos? Com mulheres migrantes pobres, porque o que tem dinheiro não vai ter tantas dificuldades, tá? E tal como está a lei, se regularizar você agora no Brasil, é caro, é burocrático. Uma burocracia que a Polícia Federal tem, não, como mecanismo para você conseguir a documentação e que não é acessível. Esse é o problema, porque sempre falam, por que os imigrantes não se regularizam? Por que tem tanto imigrante irregular? E nesses imigrantes irregulares, vocês vão ver que a maior parte são pobres, mulheres e crianças, famílias inteiras que não se regularizam. Porque aí empieza o processo, esse burocrático que tem multas, e a nova lei ainda mantém multas e taxas por definir-se, ou seja, não se sabe quanto vai ser, porque ainda de alguma maneira fica em mãos da Polícia Federal, isso, definir os valores. É preocupante para mim, porque você tem uma multa, você vai passando os dias, a multa vai crescendo. Se você for, você não vai conseguir pagar essas multas para regularizar a sua família. Não vai ter acesso aos direitos que a Constituição, a nova lei estaria garantindo. Porque também uma coisa que eu queria trazer aqui, que é que a nova lei fosse passada, né, tomara-se vetos, aprovada, fica na lei, mas os estados e os municípios, acho que só o município de São Paulo pegou um pouco como na prática se desse acesso à saúde, se desse acesso à educação, se desse acesso a, não sei, à previdência, não, a benefícios sociais. Porque depois não se sabe quem vai fazer esse cargo. Está na lei, mas quem se faz cargo? Porque sim queremos uma nova lei de migrações, mas acredito que a conversa é um pouco mais profunda. Quem assume isso? Como se assume isso? Porque os imigrantes pagamos impostos, igual que todo mundo. No Brasil ninguém se salva de pagar impostos. Da estrutura tributária que tem o Brasil, você não fuge de pagar impostos, por mais que você seja irregular. Então, tem uma situação irregular. Então, o município, o estado, tipo, você vai passando a bola. Sim, está na Constituição, sim, está garantido. Mas, na prática, não sentimos isso. Quando você fala com a comunidade sobre a lei de migrações, não é um tema que pegue muito. Por quê? Porque na prática, no cotidiano, você não sente, você não vê de onde se reflexa. Então eu pergunto, você conhece a nova lei de migrações? A pessoa não está interessada porque
Lo que na prática chega ao imigrante no seu cotidiano é a política pública do município e do Estado. São Paulo avançou muito na construção de políticas públicas para imigrantes, mas ainda o imigrante como não sente, digamos, na vida cotidiana isso, né? Então, por exemplo, o tema de acesso à saúde, que está garantizado incluso na Constituição brasileira, no artigo 5º, que é universal, a educação. A nova lei fala, por exemplo, da não discriminação dos imigrantes. Mas na prática você vê equipamentos públicos com funcionários que não têm capacitação, que discriminam, que têm xenofobia no atendimento, que dificultam o acesso à saúde e à educação. Não, porque eu acho que não podemos falar da lei de migrações sem vincular como se aplica na prática. Aí. Não? Depois, um artículo que também me pareceu interessante, com mulheres, a cooperação internacional com estados de origem de trânsito, destino de movimentos migratórios, não, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do imigrante, porque todos sabemos que o tráfico de pessoas no mundo não está baixando, eu acho que está crescendo, que se está visibilizando mais. Antes você não via tanto nas notícias, mas agora se empieza a denunciar. Incluso a Bolívia está passando por um processo de sequestro de meninas adolescentes que são levadas a Peru, Chile, são prostituídas. E então, na Latinoamérica você vê isso. E acho interessante que essa nova lei de migrações tenha este artigo falando dessa cooperação internacional para trabalhar isso, né? Outro tema importante é a promoção do reconhecimento acadêmico e do exercício profissional nos termos da lei. Quando eu vi isso, eu já fiquei, tudo bem, é uma luta, uma pauta dos imigrantes, homens e mulheres, ter os títulos universitários não convalidados no Brasil, só que nos termos da lei, na prática, é bem difícil. Então, sim, é interessante a nova lei porque dá um marco para profundizar, mas o tema é esse: como os imigrantes em nossa luta como ativistas vai ter que trabalhar isso, porque nos termos da lei, de fato, é muito difícil, né? Você pode fazer o processo, pagar, e ainda assim, o título não ser convalidado, não ser reconhecido, você esperar um ano e pagar, não sei, R$1.000, R$2.000 para o processo. Então, esse ponto acho que ainda tem que melhorar. Aunque eles falam de um artículo de repúdio a práticas de expulsão ou deportações coletivas, que é um ponto também que a Polícia Federal, o Ministério da Justiça está querendo vetar, porque o ano passado teve esta migração, digamos, da uma população indígena da Venezuela que passou ao Brasil e a polícia estava fazendo a deportação em massa, né? Subindo nos coletivos, nem falava e já ia deixar longe. Então, acho que é importante também que, por exemplo, isso não seja vetado por o contexto atual que temos em Latinoamérica, os conflitos que estão nos países, não, que estão nas fronteiras. O artículo 4 fala de condições de igualdade com os nacionais, não? Direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos. Novamente, não se fala de direito político dos imigrantes. Eu não posso me sentir uma cidadã se eu não tenho direito político. É impossível. Porque vão passando fenômenos, vão passando mudanças no país político, assim, eu que moro aqui, que pago um imposto, que tenho minha vida aqui, eu não posso opinar, não posso falar nada. Está tudo bem, está tudo certo. Mas essas mudanças vão ter uma repercussão na minha vida, na vida de todos os imigrantes. É um avanço a nova lei de imigração? É. Mas quanto tempo mais teremos que esperar para ter direitos políticos? Quase todos os países, acho que só o Brasil não reconhece nenhum direito político. Mas é a Constituição. A Constituição teria que ter uma emenda. Na maioria dos países em Sudamérica permitem pelo menos o imigrante votar ou em esfera não, municipal ou estadual. Uma coisa que nós tínhamos trabalhado também quando se estava
pensando na elaboração da proposta da nova lei de imigrações, era, por exemplo, que muitos imigrantes se casam com brasileiros e, por esse processo, conseguem a permanência. O Estatuto do Estrangeiro e a nova lei de imigrações não deixam muito claro o que passa se você casa com um brasileiro, aí você fica viúva ou se separa. No site da Polícia Federal tem perguntas, né, que você vê e ele vai esclarecendo. E aí uma pergunta que fala o que acontece caso o imigrante se separa de um brasileiro. E aí indica que pode ser revisado pelo Ministério da Justiça, porém, ou seja, você se separa e perde a permanência. Pode ser revisado pelo Ministério da Justiça. Porém, nesse trânsito que vai ser revisado, você não tem mais a permanência. E se você tem filho, você pode solicitar permanência caso esse filho esteja com você e você tenha condições econômicas para solventar ele e solventar-se você. Nós mulheres, sabendo a situação difícil que tem, mulheres imigrantes, que muitas vezes não trabalham nem com carteira assinada, têm trabalhos informais, esse tipo fica como no ar, não fica claro o que vai acontecer. Viúvas também, se você casou e não teve filho, o que vai acontecer? Não fica claro. Depois, por exemplo, era estrangeiro que, por exemplo, pede a permanência com filho brasileiro e pode sustentar, não sei, economicamente ele. E se morre o filho, pode ficar ainda ou não? Não sabemos, não fica claro. Se aí o filho cresce, não depende mais economicamente da mãe, é visto a permanência acaba, segundo a lei, como está estruturado. Tudo bem que você pode iniciar um processo para pedir a permanência, mas se você vê, não sei, Estados Unidos e outros países, você ganhou a permanência, é permanente. Aqui no Brasil, permanente não é permanente. Permanente circunstancialmente. Outro caso que também, falando de mulheres, conheço não poucos casos de mulheres que têm filhos, situação de violência com brasileiro, ela quer voltar ao seu país, ela não vai conseguir levar o filho. Porque a justiça brasileira, em geral, dá guarda para o pai que é brasileiro. Não, e aí há mulheres assim, morando no Brasil, sofrendo situações, que não podem ir embora porque o filho não vai sair do país, não vai ter a guarda. Então são limbos que normalmente não se fala, mas que nós mulheres imigrantes vivemos, né? Então acho que eram esses pontos que eu queria levantar.